Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a imagem de uma função polinomial de segundo grau. Nós também vamos estudar o domínio e o contradomínio dessa função e como é que a gente pode alterá-los de tal maneira que ela fique bijetora e a partir daí a gente possa calcular uma inversa. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira e não faça isso. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se, ajuda esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.eresimaqui.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula um pouco sobre a imagem de uma função polinomial de segundo grau. E, além disso, como é que a gente pode alterar o domínio e o contradomínio de uma função polinomial de segundo grau, de tal maneira poder ter uma inversa para essa função nesses casos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando, que eu tenho uma função f de R em R, uma função polinomial de segundo grau, que vai ter aqui o formato padrão, que é f de x igual a x² mais bx mais c. Nós sabemos que nós temos um certo valor, que é o y do vértice, yv, que é dado por menos delta sobre 4a. A gente viu isso em aulas passadas, e esse delta é b² menos 4ac. Pois muito bem, a imagem da nossa função f ela vai ser o seguinte. Bom, se a for maior do que zero, vai ser esse intervalo aqui. E se a for menor do que zero, vai ser esse outro intervalo aqui. Para entender esses intervalos, vamos fazer aqui um esboço, Então vamos começar com o caso onde a é maior do que zero. Se a é maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. A gente já viu isso, E nesse caso, veja bem, olha só, onde é que está o vértice, Aqui é que está nosso vértice, Então aqui é o nosso x do vértice, como a gente já tinha visto, E aqui é o nosso y do vértice, Então veja que interessante, olha só. Todos os valores que você pegar para essa função, porque lembra que os valores da função vão estar aqui no gráfico da função, Todos esses valores vão estar aqui associados a valores que estão aqui nesse trecho do seu eixo y. Veja que começa lá no y do vértice e vai até mais infinito. Nenhum valor aqui para baixo vai estar associado no gráfico com a função que você tem, Só para cima aqui do y vértice. Então, aí você vai ter essa situação, um intervalo que começa fechado no y vértice e vai até mais infinito aberto, beleza? Se a for menor do que zero, então essa vai ser a imagem, E se eu tenho agora o nosso a menor do que zero, Bom, a menor do que zero significa que a parábola tem concavidade para baixo, Então, ó, aqui é o caso a menor do que zero. Concavidade para baixo, veja que interessante, ó, de novo, vamos marcar aqui o vértice dessa parábola, Aqui é o nosso x do vértice, aqui é o nosso y do vértice e aqui é o nosso vértice, Olha só o que acontece aqui, ó. Poxa, ficou feio esse meu y, Deixa eu voltar aqui, y do vértice, agora tá melhor. Então, veja, todos os valores da função agora, se você analisar o gráfico, estão sempre associados aqui, ó, começa aqui no yv e vai até o menos infinito, olha só. Você pode olhar ao contrário, Vem lá do menos infinito, aí vem subindo, até chegar no yv. Então, nenhum valor da função, se você pega aqui no gráfico, vai estar associado com algum número que esteja aqui depois do y do vértice, só antes. Então, aí no caso você vai ter essa situação, ó, se a for menor do que zero, veja só, tá vendo? Aí o seu intervalo, que vai ser do menos infinito até yv fechado, vai dar a imagem para essa função. Então, veja, dependendo do valor do a, se for positivo, você vai ter esse intervalo para a imagem, e se o a for negativo, você vai ter esse outro intervalo para a imagem, belezinha? Então, fizemos aqui essas definições, dessas propriedades, e vamos ver um exemplo. Nós temos aqui, ó, uma função de R em R, dada por f de x igual a x² menos 6x mais 5. Qual vai ser a imagem? Vai ser isso aqui, ó, menos o intervalo começando em menos 4, fechado, ainda tem mais infinito. Como é que eu sei disso? Vamos lá, vamos calcular o y do vértice. O y do vértice, que eu sei que é o quê? Que é menos delta sobre 4a. Beleza? Calculando aqui então, Então vamos lá, olha só. Eu tenho o delta... Pera lá, ficou feio isso aqui. Deixa eu botar o menos aqui, da fração e depois a fração. Vai ser, o delta a gente sabe que é b² menos 4ac. Então, menos 6ao² é menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é 1, Olha só, o valor de a vezes o valor de c, que é 5. Beleza. Dividido por 4 vezes o valor de a é 1. Então, vamos lá, olha só. Vai dar o quê? Vai dar o menos aqui, da fração, antes. Aqui vai dar 36. Aqui vai dar menos 20. Dividido por 4 vezes 1, que é 4. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Olha, 36 menos 20 vai dar 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. E tinha um menos aqui, então menos 4. Veja como dá certinho o meu y do vértice, o valor que estava ali, tá vendo? E aí, como meu a é positivo, já que a é maior que zero, porque o a é 1, então ele é maior que zero. A concavidade seria para cima dessa parábola, e aí veja que o intervalo que vai ser a imagem vai ser, começa em menos 4 e vai até mais infinito. Seria um gráfico como um formato mais ou menos esse, concavidade para cima, Então tá aqui a imagem. Vamos fazer esse gráfico no GeoGebra só para a gente poder ver como é que fica realmente esse intervalo, a imagem para essa nossa função. Vejamos então aqui no GeoGebra, Olha só, f de x é igual a, bom, vai ser x² menos 6x mais 5, que foi nossa função lá.
Veja como está certinho, olha só, o menos 4, vou até marcar o ponto aqui, ó, marcar o ponto aqui em cima de menos 4. Veja que todos os valores da minha função, né, é só olhar o gráfico dessa função, está sempre para cima desse ponto menos 4. Você não vê nenhum valor da função associado, ó, se você pega aqui um valor para o domínio, vai lá e acha o valor na imagem, né? Você vê que não vai ter nenhum que você associe que esteja antes do menos 4, é sempre do menos 4 para cima. Então, realmente, esse intervalo começando em menos 4 indo até mais infinito, vai ser a imagem para essa nossa função polinomial do segundo grau, que é dada aqui, belezinha? Então, vamos voltar lá para a apresentação da videoaula. Vejamos agora como é que a gente pode fazer para alterar o domínio e o contradomínio de uma função polinomial do segundo grau, de tal maneira que ela fique bijetora. Vamos lembrar, né? Uma função bijetora significa que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então tá, você me dá a função polinomial do segundo grau, padrão, que a gente já conhece, f de x igual a ax² mais bx mais c, e aí você vai ter o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Beleza, o delta a gente já sabe que é b² menos 4ac. Bom, se você analisa agora os dois casos aqui, ó, maior que zero. Os casos maior que zero a gente já sabe, né? É quando nossa parábola tem concavidade para cima, né? Então, uma situação como essa aqui, nós temos a maior que zero. Beleza, então nós vamos ter um certo x do vértice aqui, nós vamos ter aqui o vértice e nós vamos ter aqui o nosso y do vértice. Pois bem, bom, olhando dessa maneira aqui, que seria de R em R, né, esse gráfico da nossa função f, ela não é injetora. Por quê? Porque valores diferentes do meu domínio, você veja que você consegue associar, olha só, a mesma imagem. Olha só, todos esses dois aqui, ó, tá mais ou menos aqui na mesma imagem. Então, não é injetora. Para ser injetora, veja que a opção é começar aqui, né, vindo esse trecho e parar aqui nesse ponto que é o vértice, e depois pegar o outro trecho, que é começando no vértice aqui e indo lá adiante, continuando aqui no formato da parábola. Então, veja, se a gente pega o domínio como sendo de menos infinito até chegar em x do vértice, ó, que é esse daqui, nós vamos ter o primeiro trecho, digamos assim, né, que é anterior ao vértice, que vai dar justamente, se a gente considerar só esse trecho, fica injetor, né, porque valores diferentes você associa com imagens diferentes, né, valores diferentes do domínio associa com imagens diferentes. Ou também se você pegar agora o trecho e começa no x do vértice aqui, olha só, nessa parte aqui, e vai lá para o mais infinito. E aí você vai ter essa outra parte aqui do gráfico. Então, nesse caso, desse domínio, também eu teria o quê? Começando aqui nesse ponto V, indo até lá, continuando aqui, ó, para cima aqui na parábola, valores diferentes no seu domínio daria imagens diferentes. Então, meu domínio, se eu delimitar dessas duas maneiras, eu tenho ela injetora. E agora para ela ficar sobrejetora, né? Porque eu preciso que ela seja sobrejetora e injetora para ser bijetora. Então vamos lá, para ela ficar sobrejetora, eu preciso que meu domínio seja igual, meu contradomínio, aliás, desculpa, tem que ser igual à minha imagem. Então como é que altera a imagem? Eu já sei, né? Uma função como essa que tem a parábola para cima, a imagem ela começa aqui no y do vértice e vai até mais infinito. Então, se eu já sei que a imagem é essa, eu vou e coloco o meu contradomínio como sendo isso também, e aí então vai ficar igual. Então, essas duas situações aqui, eu vou ter um caso onde eu possa ter a inversa dessa função f, para cada uma dessas duas partes aqui, né? Em cada uma dessas duas situações, porque a minha função f vai ser bijetora se eu delimitar dessa maneira, belezinha? Agora, vamos analisar o caso onde a é menor do que zero. Bom, então se eu apagar aqui, ó, e fizer, ó, eu tenho aqui, opa, pera lá, deixa eu fazer aqui o gráfico, né? Ok. Aí veja, olha só, se for a menor do que zero, então já sei que o gráfico da parábola é para baixo, né? Porque a concavidade é para baixo quando o a é menor do que zero. Aí de novo, olha só, eu vou ter aqui um certo x do vértice, vou ter aqui também um y do vértice. E aqui é o nosso vértice. Bom, veja, do jeito que está aqui não é injetor, porque de novo, né, valores diferentes do meu domínio vão para imagens, a mesma imagem, então não é injetor. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso considerar um intervalo que vai aqui do menos infinito até chegar no x do vértice. Tá aqui, ó. Aí eu tenho esse primeiro trecho aqui da parábola. E aí vai ficar injetor. Ou também posso pegar esse outro intervalo, ó, começando no x do vértice, indo até mais infinito. E aí eu vou ter esse outro trecho da parábola. Então, delimito o domínio dessa maneira, vou ter injetor. Para ser sobrejetor, é só botar o contradomínio igual à imagem. E nesse caso, a imagem, eu começo aqui no y do vértice e vai até lá menos infinito. Ó. Vai ser tudo aqui para baixo. Ó. Não tem nenhum valor de y aqui, ó, que esteja associado aqui para cima com a minha parábola, tá vendo? Então, delimito nossa imagem assim. Aí veja, nesse caso eu vou ter de novo essa função f com essa delimitação, vai passar a ser a bijetora, né? E a gente vai poder calcular o inverso em cada uma dessas duas situações, belezinha? Então aqui são 4 situações onde você pode alterar o domínio e o contradomínio de uma função polinomial do segundo grau para que ela fique bijetora e daí você possa calcular a inversa, tá bom? Então aqui tem um exemplo, opa, pera lá que eu risquei aqui. Aqui nós temos um exemplo, olha só, se eu pego a função f de x com imagem, né? F de x igual a x² menos 6x mais 5, né?
essa função f, se eu pego o domínio como sendo de menos infinito até 3 e o meu contradomínio como sendo de menos 4 até mais infinito, essa função ela vai ficar bijetora e ela vai ter depois uma inversa se eu precisar calcular, né? Vamos fazer isso, vamos pegar essa função aqui e vamos jogar lá no GeoGebra, considerando esse domínio e esse contradomínio. O que a gente consegue, né? Vamos lá, vamos voltar lá para o GeoGebra. Vejamos então aqui no GeoGebra, né, aquela função, e veja só, se eu colocasse a função direta aqui, ó, f de x igual a x² menos 5, menos 6x mais 5, assim direto, o GeoGebra vai dar a função como se fosse de R em R, tá? E veja que ela não vai ser bijetora, né? Porque ela não é injetora, já que valores diferentes do meu domínio têm uma mesma imagem, e ela também não é sobrejetora, né? Já que ela está considerando aqui de R em R, vamos colocar assim, né? Só que a gente quer então botar delimitando o domínio como a gente viu lá no exemplo. Vai ser como então para fazer isso? Vou escrever aqui, ó, função, né, que é um comando no GeoGebra. Aí eu vou dizer a expressão, que no caso é x² menos 6x mais 5. E agora eu vou dizer qual é o intervalo, né? Eu quero que venha de menos infinito, então vou botar menos e o símbolo aqui, ó, de infinito. Depois é para ir até o valor de 3. Fecho aqui, ó, e tá lá, ó. Tá feita aqui a nossa função, o intervalo que ele está considerando para o domínio, né, do meu x aqui é de menos infinito até 3, ó. E agora, se a gente considera, né, que o nosso contradomínio vai de menos 4 até mais infinito, né, você veja que cai aqui justamente menos 4, ó, a posição, ó, se a gente marcar aqui, ó, vou até marcar o ponto aqui, ó, vou marcar ele aqui. Então, veja bem, se eu considero agora o meu contradomínio como sendo de menos 4 até mais infinito, e em meu caso, meu domínio já está sendo de menos infinito até 3, então essa função agora ela vira bijetora, porque ela é injetora, já que valores diferentes do meu domínio vão para valores diferentes da imagem, e além disso ela vai ser sobrejetora, porque eu estou escolhendo o meu contradomínio para ser de menos 4 até mais infinito, e aí isso vai coincidir com a imagem, né? Que é o que justamente está associado aqui no nosso gráfico, belezinha? Então aqui é interessante que a gente vê construído aqui no GeoGebra, aquele exemplo que a gente viu lá na videoaula. Vejamos agora esse exemplo, mas antes, deixa eu te perguntar, eu já mereço seu curtir nessa videoaula? Se eu mereço, clique aí nesse botão de curtir, e se você acha que eu também mereço que você inscreva-se no canal, inscreve-se aí também, tá bom? Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte, determine a imagem da função f de R em R com f de x igual a menos meio de x² menos 2x mais meio. Bom, isso aqui é uma função polinomial de segundo grau, eu sei que o gráfico é uma parábola, e eu sei também que, nesse caso, a concavidade é para baixo, porque a é negativo, né? Ó, meu a ele é igual a menos meio. Né? Então, isso implica aqui, ó, que o meu a ele é menor do que zero, né? Ele é negativo. Então, como ele é menor do que zero, eu sei que o gráfico, eu não sei exatamente quanto é o gráfico, mas eu nem preciso fazer o gráfico. O importante é que eu sei que ele vai ter, sei lá, um formato que é para baixo, assim, ó, a concavidade. E nesse caso, ó, se a gente analisa, olha só, y do vértice estando aqui, ó, então a minha imagem que ele está procurando, ele vai ser alguma coisa que vai ser assim, ó, vai vir lá do menos infinito, né, aliás, então, menos infinito, até chegar lá, ó, vem do menos infinito até chegar lá no meu y do vértice, fechadinho aqui o intervalo. Então essa vai ser a minha imagem, tá? Mesmo que aqui não seja exatamente o gráfico dessa função, só o fato de eu saber que é negativo a e que vai ser uma parábola, eu sei que vai ser uma coisa que vai ter algo nesse sentido e a imagem vai ser essa, tá? Um intervalo como esse, tá bom? Mesmo que eu não precise fazer exatamente o gráfico dessa função, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer então, vamos calcular o y do vértice, que vai ser o menos delta sobre 4a. Então, menos delta sobre 4a. O delta, eu sei que é b² menos 4ac. Então, ó, b², então vai ficar menos 2a². Menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é quanto? É menos meio. Então, menos meio vezes o valor de c. O valor de c é quanto? É mais meio. Então, meio aqui de novo. Isso tudo dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos meio, né? Ok, tá certo. Então, vamos lá. Aqui vai dar, ó, o menos aqui, que é antes da fração, né? Aqui vai dar 4, ok? Aqui vai dar quanto? Não, menos menos vai dar mais. Aqui vai dar meio vezes meio, é 1/4. Então, 1/4, o 4 que vai aparecer aqui dividindo, eu posso pegar com esse 4 que está multiplicando e simplificar, no final vai dar 1. E tinha menos menos que vai dar mais, então vai ser 4 mais 1. E aqui vai dar quanto, né? Vai ser 4 vezes menos 1 vai dar menos 4 dividido por 2. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, quanto é que dá essa continha aqui? Vai dar 5, né? Menos menos aqui vai dar mais, então vai ficar 5 sobre 2. Então, quem que vai ser a minha imagem? Vai ser do menos infinito até chegar no meu 5 sobre 2 fechadinho. Então, essa é a imagem dessa minha função polinomial do segundo grau, tá certo? Se você quiser experimentar, testar lá no GeoGebra, eu recomendo então que você pausa a videoaula, abre lá o GeoGebra, digita essa função lá e você vai ver como que realmente a imagem vai ser justamente esse intervalo, belezinha? Eu até recomendo que você faça isso para você poder treinar. Vejamos agora esse segundo exemplo. Considere a função f de R em R definida por f de x igual a x² menos 8x mais 12. Responda os quesitos abaixo. Primeiro item, esboce o gráfico de f. Segundo item, altere o domínio e o contradomínio de f, de modo que ela fique bijetora. Nesse caso, determine a inversa de f.
Então vamos lá. Do jeito que está aqui, ela não tem inversa, né? Porque ela é de R em R, e eu já sei que a função polinomial de segundo grau de R em R, ela não é bijetora, né? Por isso que ele pede para depois alterar o domínio contra o domínio, para daí eu conseguir uma função que seja bijetora e daí calcular a inversa. Mas antes ele pede para esboçar o gráfico. Então vamos fazer aqui, ó, um esboço do gráfico, a gente já sabe que vai ser o quê, né? Vamos marcar aqui, ó, o nosso sistema de eixos, né? Tem que saber onde corta no eixo Y. Eu sei que corta no eixo Y, no valor 12, né? Que é onde é o termo independente, né? Termo independente que é o C. E eu sei que corta no eixo X, se é que corta, nas raízes, né? Se forem duas raízes, corta em 2 pontos. Se for uma raiz só, corta em um ponto só. E se não tiver raiz real, não corta em nenhum ponto aqui. Então vamos achar, olha só, eu quero achar as raízes, então eu tenho que fazer f de x igual a 0. Então vai ser x² menos 8x mais 12 igual a 0. Então vai ser o delta, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 12. Vai dar o quê? Vai dar 64, né? Esse menos 8 ao quadrado. Aqui vai dar menos 48. Então vai dar quanto isso aqui? Vai dar o valor que nós vamos ter aqui é 16, né? Então, ó, o valor aqui deu 16. Bom, então nós vamos ter x igual a menos o valor de b, então menos 8. Opa, menos 8, mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2 vezes o valor de A que é 1. Então nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, 8 mais ou menos 4, né? Porque raiz de 16 é 4. E deu 8 porque menos vai dar mais, né? E 2 vezes 1 é 2. Então nós vamos ter aqui, ó, duas situações. Nós podemos ter aqui um certo x1 que vai ser igual a 8 com 4, 12. 12 por 2 dá 6. E podemos ter um x2 que vai ser os quê? Vai ser 8 menos 4 que dá 4. E 4 dividido por 2 que é 2. Então já sei que são 2 e 6, né? Então sei lá, então se aqui está o meu 2 e digamos que aqui esteja o meu 6, né? Aqui, então, ele vai cortar no eixo X, né? Então, vamos ver onde é que vai cortar no eixo Y. Eu sei que é no 12, que é o termo independente. Então, sei lá, digamos que seja aqui. Tá fora de escala, mas enfim, vocês entendem, né? Então, ó, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Eita, não vai ficar muito bonito não, mas enfim. Então, esse aqui vai ser um esboço para o gráfico dessa função, polinomial de segundo grau, dada por essa expressão, beleza? Corta no eixo Y no valor 12, corta no eixo X no valor 2 e 6, belezinha? Então, fiz aqui, já sei o esboço. Claro, né? Do jeito que tá aqui não é sobrejetor, né, e nem injetor, portanto não é bijetor, e aí não daria para ter inversa. Ele pede agora para a gente alterar o domínio contra domínio no item B, de modo que tenha uma função inversa. Ou seja, que fique bijetor, na verdade, né? Que depois tem que calcular a inversa. Aí nesse caso a gente sabe que isso vai acontecer o seguinte, ó. Se aqui está nosso x do vértice, então eu sei que para alterar o meu contradomínio, o meu domínio, eu vou precisar saber o meu x do vértice e meu y do vértice. Porque é a partir deles que eu vou poder determinar esse domínio, esse contradomínio, né? Ou pelo menos algum contradomínio, aliás, para que fique bijetor. Então vamos lá, para eu achar o meu x do vértice, vamos fazer, ó, x do vértice eu sei que é menos b sobre 2a, certo? Então vai ser o valor de b, que é menos 8, então menos 8 dividido por a, que é 1, então 2 vezes 1, vai dar 8 por 2, que é 4. Ok, então eu já sei que esse carinha aqui, olha só, ele é o 4, tá? Agora que a gente já calculou o x do vértice, né? Vamos calcular o y do vértice, e aí eu sei que vai ser o quê? Vai ser menos o delta sobre o 4a. O delta eu já tenho aqui calculado, né? Então vai ser menos 16 dividido por 4 vezes o valor de A. O valor de A é quanto? É 1. Então vai ficar o seguinte, menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então olha só, o valor aqui do meu x do vértice, ou melhor, desculpa, meu y do vértice é menos 4. Então veja, agora que eu sei que meu x do vértice é 4 e meu y do vértice é menos 4, a gente pode dizer quem que vai ser o domínio e quem que vai ser o contradomínio. Nesse caso, a gente pode escolher então o seguinte, olha só, a gente pega a nossa função f, por exemplo, indo, sei lá, aqui do menos infinito até chegar no 4, tá? Isso como um domínio e bota como o contradomínio, que é um intervalo que começa aqui no menos 4, né, fechadinho, e vai até o mais infinito, aberto. Então, essa é uma opção. A outra opção é você pegar o seguinte, a gente pegar a nossa função f, também indo, né, do domínio, agora é o seguinte, ó, de 4 até, começa no 4 fechadinho aqui, ó, e vai até o mais infinito, aberto, né? E aí, no caso, indo, e a imagem é a mesma, né? Para que fique o mesmo contradomínio também, aliás, né? Nós vamos pegar fechado em menos 4, indo até mais infinito, tá? Então, qualquer uma dessas duas situações aqui, nós vamos ter uma função, a nossa função f, polinomial de segundo grau, delimitada dessa maneira aqui, né? De uma dessas duas situações, ela vai ter uma inversa, tá bom? Então, vamos agora calcular essa inversa. Mas aí eu vou precisar de espaço, então vou apagar essa parte aqui, do esboço do gráfico e tudo, para a gente poder calcular essa inversa. Pronto, agora que eu apaguei, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, a nossa inversa, e a gente já sabe, olha só, para eu calcular a inversa, eu sei que a função f aplicada na função f a menos 1, né, isso aqui me dá o x, né, ou seja, se eu pego agora a minha f e aplico f a menos 1, vai ficar o quê? Vai ficar f a menos 1 de x elevado ao quadrado, menos 8 vezes
o meu f é menos 1 de x, no caso, não precisa levar ao quadrado, né, que é só o x, mais o 12, isso aqui me dá o x, né? Se eu chamo isso aqui de um y, né, então vai ficar o seguinte, y ao quadrado menos 8y mais 12, vamos pegar esse x e passar aqui para esse membro, vai ficar menos x igual a 0. Beleza. Enxergando isso aqui agora como se fosse uma equação polinomial de segundo grau em y, então o meu delta vai ser o quê? B ao quadrado, que é menos 8, então, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é 1, vezes o valor de C. O valor de C é todo esse termo aqui que não depende de y, então vai ser 12 menos x, tá? Então, quem vai ser meu delta? Meu delta vai ser 64, menos 4 vezes essas coisas aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 40... Opa, pera lá, botei o 8 aqui primeiro. Volta. Ó, menos 48, ó, que é 4 vezes 1 vezes 12. Depois mais 4x, tá? Então, quanto é que vai dar aqui o meu delta? O meu delta vai dar o seguinte, 4x, 64 menos 48, que vai dar o quê? Vai dar 16, né? Então, ó, mais 16. Belezinha. Bom, tá aqui então o delta. Então, quem que vai ser o nosso y, né? O nosso y, ele vai ser igual a menos o valor de b, então menos 8 aqui, dividido por 2 vezes o valor de a, né? O valor de a é 1, então 2 vezes 1, mais ou menos a raiz de delta. Só que quem é o delta? O delta é 4x mais 16. Vamos botar 4 em evidência? Então, vai ficar assim, ó, x mais 4 multiplicado por 4, né? Porque 4 vezes x dá 4x e 4 vezes 4 dá 16. Aí, olha só, vai dar o que aqui? Vai dar 8, né? Porque menos vai dar mais ou menos. A raiz de 4 é 2 e a raiz de x mais 4 eu completo aqui, né? Ou melhor, conservo, né? Porque eu não fiz nada, né? Divido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vai dar o quê? Olha só. 8 dividido por 2 dá 4. Mais ou menos. 2 dividido por 2 vai dar 1. X mais 4. Então, olha só a raiz, né, disso aqui. Então, veja que eu tenho duas situações. Eu posso ter... esse aqui é meu y, né? E meu y eu tinha chamado meu f é menos 1. Então, eu posso ter meu f é menos 1 de x como sendo 4 mais a raiz de x mais 4. Mas eu também posso ter o meu y, ou desculpa, meu y o quê, né? Eu já substituí. Mas eu também posso ter o meu f é menos 1 de x como sendo meu 4 menos a raiz de x mais 4. Achamos então aqui, olha só, duas situações. Então, qual que vai ser cada uma, né? Porque aqui nós temos duas situações para f. Nós temos duas situações para f, por isso nós vamos ter duas situações para f é menos 1. Então, qual que vai ser cada uma, né? Bom, f é menos 1, no caso, eu sei que ele troca, né, domínio com o contradomínio. Então, trocando o contradomínio aqui, ó, em qualquer uma das duas, ó, o contradomínio vai passar a ser o domínio e vai ser o mesmo, né? Que é de menos 4 até mais infinito, né? Ok, então, nas duas situações. O que vai mudar é aqui a nossa imagem, tá? Nessa situação aqui, veja o seguinte, que vai ser, como é raiz de x mais 4, e o resultado de uma raiz, né, quadrada é um número que ou é 0 ou é maior do que 0, o resultado da raiz quadrada, então o máximo que vai acontecer aqui é o quê? Nós temos um valor que está aqui somando o 4, sendo que esse valor somando 4, ele pode ser no mínimo 0. Então, eu posso ter 4 mais 0 aqui. Qualquer outro resultado que dê aqui já vai ser mais do que 0, e aí vai ficar 4 mais alguma coisinha, ou seja, vai crescer esse 4. Ou seja, eu quero dizer que nesse caso, observando a expressão aqui para essa função inversa, eu sei que a minha imagem, né, que eu quero que seja igual ao contradomínio, vai ser igual ao seguinte, a 4, né, começa em 4 fechado e ainda até mais infinito. Então, essa situação aqui, ó, vai ser para essa situação aqui, né, por exemplo, né, a inversa aqui, ó, você troca contradomínio e troca domínio, vem a ser essa situação. E já na outra, por exemplo, que essa daqui vai ser o quê, né? Vai ser, o domínio vai ser o mesmo, que vai ser, no caso, né, de menos 4 até mais infinito, né? E quem que vai ser o contradomínio, né? Vai ter que ser a imagem. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu estou pegando 4, estou tirando alguma coisa. Bom, se eu pego 4 e tiro 0, né? Ou seja, se essa conta toda aqui der 0, vai ficar 4. Qualquer outra coisa que eu comece a colocar aqui, eu estou tirando de 4, então vai cada vez mais, ó, diminuindo o 4, diminuindo e continua diminuindo. Então, ou seja, o que eu posso ter é o seguinte, eu posso ter lá do menos infinito, né? Aliás, desculpa, né? Eu posso ter indo exatamente, né? Eu posso vir lá do menos infinito, né? E o máximo que eu posso chegar aqui é no 4, né? Fechadinho aqui. Por quê? Que eu vou chegar nesse 4 quando aqui for 0, que vai ficar 4 menos 0. Mas qualquer outro valor que eu for colocando aqui, você está tirando. Cada vez mais tirando o 4, tirando alguma coisa. 4, tirando alguma coisa. 4, tirando alguma coisa. Então, ó, vai só decrescendo aqui. Por isso que fica nessa situação, ó. Que você repara que essa situação aqui é qual? Seria essa daqui, né? Olha só. Essa daqui é isso mesmo, tá vendo? Ó?
Então está aqui resolvido, né? As duas funções inversas que a gente pode achar, cada uma associada com uma possibilidade dessa daqui, belezinha? E a dificuldade dos alunos é entender essa questão, né? De qual domínio e qual contradomínio ele usar, tá bom? Mas é importante você ficar na cabeça que a ideia é você analisar a expressão da função e ver qual delas que tem uma imagem, né, associada a cada uma das situações que você tem, tá certo? O domínio vai ser o mesmo, né? Porque aparece x mais 4 na raiz, né? Então, em qualquer uma das situações aqui, olha só, você vai ter menos 4 para mais infinito. Por quê? Porque dentro de uma raiz quadrada não pode ter número negativo, né? Então vai ficar x mais 4 tem que ser maior ou igual que 0. Daí você vai ter x maior ou igual que menos 4, né? Dá justamente esse intervalo que começa no menos 4 até mais infinito, né? Era o esperado, né? Já que nas duas situações aqui, ó, olha quem é o contradomínio, olha quem é o contradomínio. É o mesmo nas duas situações. Então, como vai trocar a inversa, né? Isso aqui vai passar a ser domínio, isso aqui vai passar a ser domínio. A dificuldade é o contradomínio para identificar, tá? Porque cada uma dessas duas situações vão ter um contradomínio diferente, belezinha? Mas ok. Feito isso daqui, nós treinamos. Nas próximas videoaulas a gente faz mais exercícios. Isso aqui vai ficando cada vez mais claro. Mais claro, aliás, belezinha? Vejamos então aqui no GeoGebra, aquele nosso exemplo, né, que a gente acabou de fazer. Só que vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui primeiro as duas partes da nossa função. Vou chamar de f1 e de f2, tá? Então f, a parte 1, f de 1 de x vai ser o quê? Vai ser uma função que vai ser dada por essa forma aqui, ó. Então a expressão é x² menos 8x mais 12, né? O domínio, ele vai vir lá do menos infinito, então vamos botar aqui menos infinito, até o 4. Ok, beleza. Então, é a primeira parte da nossa função f, né? Vamos agora para a segunda parte da nossa função f, que eu vou chamar de f2 de x, né? Que aí, no caso, agora vai ser indo de 4 até mais infinito, né? Então, opa, vamos botar aqui, tá certo. Eita, eu botei no lugar errado. Tá aí, belezinha? Então tá lá, nós temos as duas partes da nossa função f, né? A parte 1 e a parte 2, tá? Nosso objetivo agora é colocar as inversas, né? Então, ó, aqui eu estou exibindo só a primeira parte da função e agora eu vou exibir só a segunda parte da função, belezinha? Então, as inversas, vamos lá. A nossa, vou chamar de G1, a inversa associada a F1. No caso, vai ser o quê? Vai ser G1, pelo que a gente calculou lá, né? Na nossa videoaula, vai ser G1 de... Aí vai ser a função, tá? A expressão vai ser o seguinte, vai ser 4 menos SQRT de 4, ou desculpa, né? SQRT é a raiz quadrada, então SQRT de 4 mais x, né? E qual vai ser aqui o domínio? Bom, vai ser de, começando em menos 4, indo até mais infinito, esse é o domínio, né? Então, vamos colocar aqui, ó, beleza? Então tá lá, olha só. Eu vou esconder aqui a minha F2 por enquanto. Veja bem, olha só. A minha G1 ela vai ser justamente a minha inversa da minha F1. Perceba como que a minha G1, o contradomínio dela, ó, eu posso pegar como sendo igual à imagem. E a imagem é justamente aqui, ó, de menos infinito até chegar em 4. Se você olhar lá na viola, foi justamente o que a gente obteve, né? De menos infinito até 4 como sendo o nosso contradomínio aqui da nossa G1, beleza? Uma coisa interessante entre F1 e G1, né, que já que uma é a inversa da outra, é o seguinte, se a gente faz a reta, que é a diagonal aqui do primeiro e terceiro quadrante, ou seja, o que divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio, essa reta vai ser simplesmente y igual a x, tá? Vou colocar até pontilhado aqui, ó, para a gente poder perceber o negócio, para lá. Então, ó, pontilhado, estilo, aqui. Ó, olha que interessante. Se você olhar essa F1 e essa G1, uma é a reflexão da outra em relação a essa reta. Não, então, olha para essa reta aqui. Aí faz a reflexão de F1 em relação a essa reta. Você vê que você vai obter como se fosse essa G1, tá? Então, essa é uma propriedade interessante das funções inversas, tá? Uma fica como se fosse o reflexo da outra em relação à reta, que é aquela diagonal que divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, belezinha? Mas, enfim, vamos agora marcar, olha só, a nossa G2, né? Quem vai ser a nossa G2? Eu vou usar já a G1, que eu já tinha digitado. Tá aqui, né? Vou só mudar aqui para ser G2, né? Então, para ser como se fosse a inversa da nossa F2, né? Agora vai ser, pelo que a gente achou lá, vai ser 4 mais SQRT de 4 mais x, né? O domínio é o mesmo, de menos 4 até mais infinito. Agora deixa eu esconder aqui a minha G1 e a minha F1 e vou exibir a minha F2 e a minha G2. Vamos lá. Exibindo agora a minha F1 e a G2, ó, veja que interessante. A minha G2, assim como eu tinha achado lá, né? O contradomínio para ela... O contradomínio vai ser, ó, começando em 4, indo até mais infinito, ó, vai subindo aqui, ó, veja como o gráfico da minha G2 vai subindo, tá vendo? Ó? Então, o contradomínio coincide com o que a gente tinha calculado lá de maneira algébrica, tá bom? O domínio vai ser o mesmo que a gente já tinha antes, né, que é de menos 4 até mais infinito. Esse é o domínio tanto para G1 quanto para G2, né?
E veja também, como de costume, como eu tinha falado, essa reta aqui é a reta que é a diagonal, que divide o primeiro e o terceiro quadrante, é chamado de diagonal principal, né? Veja como que esse carinha aqui, olha só, F2 é um reflexo em relação a essa reta, em relação a G2, tá vendo? Então, se reflete essa F2 em relação a essa reta, dá justamente a G2, né? A característica de uma função que é inversa, né? Como a gente já tinha visto. Então, veja como que aqui a gente vê graficamente aquilo que a gente achou algebricamente lá no exemplo, tá? E casa certinho os domínios e os contradomínios que a gente tinha feito lá, que a gente tinha escolhido, né? Que a gente tinha arrumado lá no nosso exercício, belezinha? Então, isso aqui é bom para a gente poder treinar essa parte gráfica do que a gente fez lá algebricamente. E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esqueça também de resolver esse exercício que eu estou colocando aqui para você poder treinar. Deixe também o seu curtir se você ainda não curtiu. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!